Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrick Azevedo aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com processos minerários. Somente isso, tá? Como é que você vai fazer para abrir os processos minerários e o que mais você pode fazer com eles, né? Quais são os tipos de consultas, como customizar os processos para ficar bem apresentados ou bem identificados nos seus mapas. Enfim, é uma aula bem exclusiva, tá? Com algumas funcionalidades aqui exclusivas, porque é pouco conteúdo de fato que a gente encontra na internet explicando como trabalhar com QGIS e processos minerários, tá? Então, vamos ter aqui dicas e informações exclusivas e específicas para mineração. Beleza, pessoal? Então, como que a gente vai começar? Estou aqui com o meu QGIS aberto. Eu vou carregar aqui uma camada de processos minerários, tá? Eu vou vir aqui, eu já tenho carregado dentro aqui do Explore. Eu vou pegar processos da Bahia, certo? Vou pegar aqui o processos da Bahia e prontinho. Estou aqui com a camada de processos minerários da Bahia. Essas camadas foram baixadas do SIGMINE, tá? Ou do SIGMINE. Bom, quais são as primeiras coisas que a gente pode estar fazendo aqui com esses processos? Porque simplesmente só abrir aqui e não tem identificação nenhuma, não sei, né, distinguir aqui, né, os processos, né? Tem alguma forma, né, de identificá-los? Sim, primeiro, a gente tem essa função aqui, né, de identificar feições, certo? Que você pode clicar aqui em cima e ele vai ter a tabela de atributos. Ó, ele abre o nome da empresa e vem com as informações todinhas disponíveis, correto? Ó, eu vou clicar novamente, está abrindo aqui ó, o nome da empresa, substância, o tipo de uso, né, o estado, o número do processo. Ó. Olha só, mais outro aqui, ó, a mesma coisa. Então, você pode utilizar identificador aqui para clicar e saber informações sobre determinados processos, certo? Como que eu faço, então, no caso, para identificar sem ter que ficar apertando? Vocês podem inserir rótulos. Como que você faz para inserir rótulo no QGIS, né, nesses processos? Vocês podem clicar duas vezes aqui em cima. Ele vai abrir essas propriedades aqui. Nós temos simbologias e rótulos, tá? Nós vamos, nessa aula, pessoal, nesse vídeo, nós vamos falar apenas dessas funcionalidades, né? Tem muitas outras aqui, mas vamos falar só apenas dessas duas principais. Correto? Então, você pode clicar duas vezes, ou você pode clicar com direito e vir em propriedades, vai aparecer a mesma coisa, ou se não, você pode simplesmente clicar em cima da camada de interesse e apertar o F7, que ele vai abrir aqui, ó, eu vou fechar aqui a caixa de ferramentas, ó, ele abre aqui nesse cantinho, tá? Particularmente, eu gosto de trabalhar clicando duas vezes, tá, gente? Porém, aqui, quando você trabalha com ele desse lado, apertando o F7, ele troca as informações em tempo real, ó. Tá vendo? Ele vai mudando tudo em tempo real, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo em tempo real, certo? Porém, né, dadas as circunstâncias aqui do meu computador, eu fico sem muita área de trabalho para trabalhar. Agora, se você tem um computador que vai abrir aí, que tem uma tela grande, né, um pouco maior, e que isso não faça tanta diferença para vocês, vocês podem estar utilizando o F7 sem problema nenhum, tá, gente? Eu vou tirar daqui, né, e vou utilizar, no caso, clicando duas vezes. Bom, temos aqui o processo, eu vou pegar e vou colocar ele com a cor, vou deixar ele com a cor cinza mesmo, porém, gente, eu vou clicar aqui ó, em preenchimento simples e vou colocar uma transparência, certo? E aqui, ó, eu não quero branco, ele está fazendo uma linha branca, eu quero uma linha preta, certo? Eu vou aumentar um pouquinho a espessura, mando aplicar, ok, tá vendo? Então tem aqui os meus processos minerários em tom de cinza, certo? Eu quero, no caso, inserir o número do processo, porque isso vai me ajudar a identificar o processo minerário. Como que eu faço? Vocês vão clicar duas vezes, vão vir aqui em rótulos, vir aqui, ó, sem rótulos, você coloca rótulos individuais. Em rótulos individuais, vocês vão selecionar aqui qual que é o campo que tem número do processo. Tá, mas que campos são esses daqui? Esses campos aqui, pessoal, nada mais é do que a tabela de atributos. Vendo aqui, ó, isso aqui é a tabela de atributos de todos os processos minerários. Então, nós temos o campo processo, campo número, campo ano, o campo de hectares, de identificação, a fase do processo, o último evento, o nome do cliente, do titular, no caso,
a substância, o tipo de uso da substância, o estado e uma repetição do número do processo com a inclusão de um pontinho aqui entre um pontinho de milhar aqui no caso, né? Identificador de milhar. Então, quando você clica duas vezes aqui em cima, né, e coloca rótulos e vem rótulos individuais, essas informações aqui nada mais são do que as informações da tabela de atributos. Eu quero o campo processo, correto? Então, quando eu mando aplicar aqui, ó, ele vai inserir o processo, né, no centro da poligonal. Tá, Patrick, mas ficou um pretozinho aqui, eu queria destacar um pouco mais. Basta apenas você clicar duas vezes aqui em cima e vir aqui em Buffer e mandar desenhar buffer de texto. Somente isso, só ativar isso aqui e dar um OK, que aí agora o número, né, fica um pouco mais destacado, correto? Além do número, se eu quisesse colocar, por exemplo, a substância, né, ou o nome do titular, como é que eu faço? Vocês vão clicar duas vezes aqui em cima. E agora vocês vão vir aqui, ó, nessa parte de expressão, esse Ezinho aqui, ó. E é uma coisa bem simples, tá, pessoal? Vocês não precisam ficar aí com medo de programação, de linguagem de programação, que isso aqui não é nada praticamente, tá, gente? Isso aqui é só uma regrinha. Vocês vão trabalhar apenas com duas regras aqui. No caso, concatenador, a concatenação de strings e nova linha. O que isso faz? Esse aqui é responsável por juntar as informações. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o processo minerário. Está aqui embaixo sendo visualizado. Tá? Isso aqui é uma pré-visualização do processo minerário. Então, quando eu aperto aqui em cima e eu coloco outra informação, certo? Ele vai juntar processo com outra informação. Qual é a outra informação que eu quero inserir aqui? Eu quero, por exemplo, substância. Vocês vão vir aqui em campos e valores, ó, e pegar a substância. Certo? Aí já apareceu, ó, o número do processo e a substância. Porém, tá tudo grudado, tá vendo? Vai aparecer tudo grudado. Ó. Se eu der OK, aplicar, dar OK, tá vendo? Tá tudo junto. Como que eu faço para tirar de melhorar isso? Vamos supor que eu queira dar um espaço, né? Eu quero tracinho no meio, né? Como é que eu faço? Vocês vão vir aqui, ó, e vão concatenar de novo. Então, e aqui no meio você vai inserir um texto. Só que o texto aqui, quando você insere um texto, você tem que inserir ele em aspas simples, tá, gente? Aspas duplas aqui, ele puxa uma coluna que está dentro da camada da Bahia, né? Quando está em aspas duplas, ele vem e puxa campos e valores. Agora, quando é aspas simples, você pode inserir qualquer tipo de texto, o seu texto de sua preferência. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um processo e tem a substância. Vamos supor que eu queira inserir um espaço e um tracinho aqui no meio. Como é que eu faço? Eu vou colocar espaço, tracinho, espaço. Como vocês podem ver aqui, ó, ele inseriu espaço, tracinho, espaço. Correto? Quando der OK, aplicar OK. E tá aqui, ó, tracinho, espaço, tracinho, espaço. Correto? Tá, mas se eu quisesse a substância na parte de baixo, como é que eu faço? Então, eu não quero mais esse tracinho. Você pode selecionar esse tracinho aqui, ó, e você vai manter a concatenação, certo? As duas, no caso, e vai vir aqui, ó, ficar nessa opção. Essa opção aqui, ele vai colocar o texto, né, posterior em outra linha. Então, eu tenho aqui, ó, processo, nova linha, substância. Então, agora eu teria o meu processo da NM e a substância. Se eu quiser ainda adicionar os hectares, posso clicar duas vezes aqui em cima, vir aqui, ó, e fazer o mesmo procedimento que eu já fiz aqui. Eu posso até inclusive copiar essa sequência todinha, colocar aqui na frente e falar que eu quero na outra linha, tá vendo aqui, ó, processo, nova linha, substância, nova linha, e agora eu quero colocar os hectares, ó. Vou colocar aqui, ó, hectares. Tá vendo? Já ficou na parte de baixo, correto? Eu aplico, dou OK. Tá vendo aqui, ó? Então, processo, substância, hectares. Se eu quiser adicionar o HA aqui na frente para identificar a unidade de medida, posso clicar duas vezes e inserir o texto, como eu mostrei agora há pouco, né? Da mesma forma que vocês colocaram aqui espaço, tracinho, espaço, aqui você pode concatenar, não pode faltar ele, certo?
e você vai inserir um texto agora, ó. Aspas simples, certo? E coloco HA. Só que vocês podem ver que o HA aqui está junto. Eu preciso de um espaço aqui, ó, espaço. E agora ele criou um espaço entre o número, correto? Então, quando eu dou OK, ó, agora sim eu tenho o processo, substância e os hectares. Ah, mas no lugar da substância eu não quero substância. Vamos supor que eu quero o nome do titular. Como é que eu faço? Vocês vão vir aqui, ó, e vão pegar no lugar de substância. Vocês vão deletar, certo? E aqui no mesmo lugar, ó, nesse mesmo local aqui, vocês vão vir em campos e valores e vão pegar os valores do nome. Então, quando você der OK e mandar dar OK aqui de novo, ao invés de aparecer a substância, vai aparecer o nome das empresas, tá vendo? Só que como fica muito embolado e tudo mais, né? Então a gente, vocês podem aí, né, tá filtrando para aparecer só o número do processo. Vocês vão decidir. O que importa é que nesse momento vocês aprenderam como juntar, né, uma informação com outra, como que você faz para pular de linha e como que você faz aqui, ó, para colocar um texto, beleza, gente? Então aqui eu vou deixar aqui só o campo de processo mesmo, certo? Só os processos minerários e prontinho. Agora, pessoal, tem outra funcionalidade muito bacana aqui, que é na simbologia. Eu posso utilizar a simbologia categorizada. Nós temos aqui baseado em regras e nós temos polígonos invertidos, tá? Essas aqui são as mais comuns a gente utilizar. Para que serve, no caso, a categorizada? A categorizada, pessoal, você pode selecionar por algum... no caso, você vai criar uma legenda, tá? É como se estivesse criando uma legenda aqui da Bahia, com base nesses campos aqui, ó. Por exemplo, eu quero criar uma legenda aqui que diferencie todas as substâncias. Então, eu coloquei aqui substância, mando classificar, ó. Ele estudou esse campo de substâncias, ele criou uma legenda aqui, ó, com todas as substâncias que tem na camada da Bahia. Então, quando eu der OK, olha só, ele vai trocar as cores da substância e aqui, ó, eu posso ver elas individualizadas, tá vendo? Só que aí eu posso sair desmarcando elas aqui, ó, e deixar só no caso, as legendas, né, no caso do que eu quero, correto? Só que como tem muita substância, é complicado você ter que ficar desativando e ativando, né? Então você pode filtrar, por exemplo, aqui mesmo, né, em categorizado, você pode vir aqui, ó, nas expressões e falar que a substância, vamos supor que você queira que mostre apenas as substâncias, né, que tenha nome de quartzito, certo? Ó, então vou colocar aqui substância vai ser igual, vocês vão vir aqui, ó, em campos e valores, vai no campo de substância, que é o mesmo que está aqui, e aqui na frente vocês vão digitar quartzito. Vou colocar quartz só e vou mandar buscar tanto um como o outro aqui, tá, gente? E aqui já apareceu, ó, quartzito. Eu quero esse daqui, ó. Clico duas vezes e ele já colocou aqui pra gente, ó, substância igual a quartzito, certo? Então dou OK, excluo tudo aqui, né? E posso mandar classificar. Tá vendo aqui, ó? Então esse primeiro aqui são todas as outras, né? Eu posso deletar esse último aqui, ó. Esse primeiro aqui são todas as informações que não tem quartzito e o 1 é todas as informações que tem quartzito, certo? Esse procedimento aqui não é muito comum a gente utilizar ele na parte de categoria. Geralmente a gente utiliza ele na parte de baseado em regra, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que aqui em categoria ele também funciona. Um outro detalhe também que você pode fazer aqui, ó, deixa eu excluir tudo aqui. Eu coloquei aqui de novo substância, vou mandar classificar. Como vocês podem ver aqui, ó, tem várias substâncias, mas vamos supor também, né, nessa parte de categorizado, que eu queira destacar aqui, diferenciar. Eu quero todos os que tem quartzo, alguma coisa nesse sentido, tá vendo? Todos esses daqui, ó.
eu quero tudo que tiver composição de quartzo ou quartzito, eu vou mandar mesclar essa categoria. Então ele vai criar uma categoria com todos esses nomes juntos. E agora eu vou mesclar todos os demais. Ó. Vou clicar aqui, ó, seguro Shift, certo? Ó, já tenho aqui mesclado, vou clicar aqui embaixo e vou vir aqui agora até aqui embaixo. Ó. A mesma coisa que eu posso fazer, eu posso vir aqui e mesclar categorias. Aguardar um pouquinho, porque são muitas categorias, né? E prontinho, tá vendo? Então, ele juntou aqui as categorias. Então, eu tenho aqui, ó, a categoria que tem quartzito, quartzo industrial, quartzo para revestimento, quartzo industrial. Tudo que for quartzoso, digamos assim, estão em verde. E os demais substâncias estão em marrom. Beleza, gente? Então, essa é a parte de categoria, categorizado. Agora, vamos para a parte aqui de baseado em regra. Baseado em regra, gente, eu vou até deletar tudo isso aqui, ó. E é exatamente aquilo que eu acabei de mostrar agora para vocês. Você vai criar uma regra, vai vir aqui no Ezinho e vai falar, ó, quero todos os processos, por exemplo. Vamos pegar todos os processos de uma determinada pessoa. Vou colocar aqui nome, certo? Aqui ó, vocês podem tem esses dois botões aqui que você pode pedir 10 amostras só, então ele vai mostrar só 10, como você pode pedir para poder mostrar todos os nomes, tá vendo? Então fica bem prático também, né, vocês selecionarem aqui, ou você pode também digitar aqui e buscar. Nessa parte aqui de baseado em regra, é aquela mesma situação que eu mostrei agora há pouco para vocês. Você pode vir aqui ó, em nome, igual, vamos supor que eu quero todos os nomes, todos os processos cujo nome seja igual a, vamos pegar aqui, ó, essa empresa aqui, ó, Água Mineral Gabriela, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou dar OK, certo? E mando aplicar. Então todas os outros processos ficarão ocultos. Isso vai mostrar os processos, né, do que a gente selecionou, ó, tá vendo aqui, ó? E só tem dois processos da água mineral, ó. Tendo dois processos aqui, ó. Pode ser que até tenha mais, deixa eu ver, não, mas só tem esses dois mesmo, certo, gente? Mas aí eu posso vir aqui, clicar duas vezes, tá? Mas eu gostaria que aparecesse os outros. Como é que eu faço? Vocês vão vir aqui, ó, mais, e aqui basta apenas você colocar aqui embaixo, ó, outros. Porque o que acontece? Ele vai ler todos os demais aqui em cima primeiro, e aqui, esse daqui vai passar a ser outros, correto? Eu vou colocar aqui em amarelo, ó, OK, aplico, tá vendo? Então temos aqui processo, né, da água mineral e temos os outros, tá? E vocês podem também clicar aqui, ó, e digitar, né? Vocês podem digitar aqui na frente qualquer nome também, tipo assim, ó, água mineral, mineral Gabriela, certo? Vocês podem dar um nome e aí fica até mais fácil para identificar aqui, tá vendo? Aparece o nome aqui, ó. Beleza, gente? Então, ali, gente, nós temos aqui também uma outra opção, né? Deixa eu tirar daqui, ó. Vamos pegar esses dois processos aqui e vou extrair eles, tá? Vamos supor que eu queira extrair eles, ó. Vamos supor, vou clicar nesse daqui e nesse de cá, certo? Vou dar um Ctrl C, um Ctrl Alt V e com isso ele vai criar uma nova camada com os itens selecionados, certo? Que no caso é a água mineral. Eu estou extraindo. Isso aqui é uma forma bem rápida de extrair, né? Tirar de dentro da camada aqui os dados que vocês querem. Então, eu coloco aqui, ó, água mineral Gabriela. Tá vendo aqui? Então, eu criei uma camada com esse processo. Aí nós temos aqui, gente, clicar duas vezes aqui em cima, nós temos aqui a opção de polígonos invertidos. O que seria polígonos invertidos? Você vai inverter a cor. Essa cor verde que está dentro do processo vai passar a ficar do lado de fora e a parte de fora fica do lado de dentro. Então, como que seria isso? Vocês vão vir aqui, ó, clicar duas vezes aqui em cima.
Vamos vir aqui em polígonos invertidos e aplica. Olha só o que acontece, ele fica o buraco, né, da onde estão os processos, e todos os demais ficam com a cor verde, certo? Mas para que serve isso? Nós vamos inserir aqui, por exemplo, a camada com a imagem do Google. Vamos inserir aqui, para vocês entenderem. Temos o Google Satélite. Olha só o que vocês podem ver aqui, aparece a imagem do Google. Tá certo que não é das melhores, tá? Mas ele aparece na parte de dentro. Então, isso significa que eu posso destacar tudo que tiver dentro do meu processo, e do lado de fora a gente pode deixar a marca d'água. É muito comum a gente utilizar isso. Só que para vocês utilizarem a marca d'água, vocês têm que trocar essa cor aqui por uma cor branca. Ó, coloquei uma cor branca, então ok, aplico, ok, tá vendo? Então tem aqui a imagem do Google somente dentro do processo. Só que aí, além disso, vocês podem clicar 2 vezes aqui em cima, gente, e vir aqui em preenchimento, na parte branca, e colocar uma transparência. O que vai acontecer? Olha só o efeito bacana que vai dar. Tá vendo? Você consegue destacar o processo. Lá na hora de fazer o compositor de mapa, você consegue destacar o processo e deixar os demais com marca d'água. Inclusive, eu posso, por exemplo, inserir aqui o OpenStreetMaps, para vocês entenderem melhor, tá vendo? Já ficou um pouco mais destacado essa parte do fundo. Posso, inclusive, tentar modificar aqui um pouco mais, colocar bem menos, né, no caso. Aqui. Não, aí no caso aqui eu tenho que aumentar. Aumenta um pouquinho. Aplico. Tá vendo? Já destaca o processo, né? Só o que tem dentro do processo. Isso é muito bacana lá nos mapas, no compositor de mapas lá de vocês, tá? Então, gente, na parte de simbologia, entendeu? É basicamente isso, né, que vocês podem estar fazendo. Outro detalhe aqui também que é interessante de mostrar para vocês, é que este processo aqui, ele tem rótulo, né? Eles estão todos com rótulo. Como que eu faço para copiar essa cor, por exemplo, aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui em propriedades, vou clicar 2 vezes, eu vou colocar em rótulo simples, aplico, ok, certo? Vamos supor que eu queira copiar os dados do rótulo. Eu não quero ter que ficar digitando lá as informações, eu quero copiar as informações de uma camada que já existe. Como é que eu faço? Vocês vão clicar com direito, certo? Vão vir aqui estilos. Eu quero copiar todas as informações dessa camada aqui da BA e passar todas as informações para a água mineral Gabriela. Então vocês vão vir aqui em estilo, copiar estilo, todas. Eu vou copiar todas, tá, gente? Clico aqui, clico com direito, venho em estilos, colar todas. E olha só, ele copiou as informações que estavam na outra camada e jogou nessa camada aqui. Beleza, gente? Agora, para finalizar, pessoal, vamos fazer algumas buscas rápidas aqui, certo? Por exemplo, eu tenho aqui esses processos. Como é que eu faço as buscas rápidas aqui quando eu abro o meu processo minerário? Vocês vão vir aqui, nessa opção aqui, selecionar feições por valor, ou simplesmente apertar o F3 com essa camada selecionada, tá, gente? E aqui vocês podem, por exemplo, selecionar, né, filtrar, né? Por exemplo, eu quero uma empresa que tenha o nome de Granitos, certo? Então, no caso aqui, vou pegar essa daqui, essa empresa aqui, e cuja substância seja quartzito. Vamos ver se tem, né, nessa camada da Bahia existe essa empresa com processos de quartzito. Vamos ver, mandei pesquisar. Tá vendo? Eles têm um processo de quartzito, certo? Eu posso vir aqui, inclusive aqui embaixo, e dar um zoom na feição. Eu mandei localizar, né, selecionar as feições, selecionou e agora eu dei um zoom nas feições. Então ele veio aqui e deu um zoom para a gente nesse local. Tá vendo? Então, gente, tem como sim pesquisar, fazer várias pesquisas. Por exemplo, eu quero todos os processos de quartzito, vamos colocar assim, quartzito, no ano de 2020, certo? Vocês podem fazer assim também.
E aí eu mando selecionar as feições. Ele já selecionou aqui, ó, 152 feições. E eu posso dar um zoom. Lógico que está espalhado, né, pelo Brasil inteiro aqui, mas dá para ver aqui também os processos de Quartzito de 2020 estão aqui selecionados. Ah, mas se eu quiser separar eles, né, eu posso simplesmente dar um Ctrl C, tá vendo? Eu já estou com a camada da Bahia selecionada, dou um Ctrl C, que diz vai entender que você está copiando as camadas selecionadas, Ctrl Alt V, ele está entendendo que você está criando uma camada, né, colando uma camada nova, e vou colocar aqui, ó, Quartzitos 2020, certo? Tá vendo? E agora eu tenho aqui todos os processos de Quartzito de 2020 separado no meu computador, certo? A mesma coisa que eu posso fazer, ó, copiar aqui, ó, os estilos, copiar tudo, venho aqui e mando colar. Aí vai aparecer os números dos processos. Beleza, gente? Então, pessoal, quando você aperta F3 aqui em cima da camada, vocês têm várias formas de filtrar, né? Pode filtrar todos os processos de uma determinada empresa, por exemplo. Vamos colocar aqui mármore. Vamos supor que tem alguma empresa de mármore. Vamos pegar essa empresa aqui, ó. Essa empresa aqui. Mando selecionar. Eu estou selecionando só os processos dessa empresa. Tá vendo aqui? Ó? Já selecionou. Então, posso pegar, por exemplo, aqui, ó, copiar esse nome. Dou um zoom aqui para essa camada. Deixa eu ver aqui. Está até apagado. Ó. Essa camada, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl Alt V, colar o nome que eu copiei. Cadê? Deixa eu copiar errado. Vou colocar aqui o nome da empresa. Vou colocar empresa. Então, ok. E prontinho, tá vendo? Eu criei aqui a poligonal de todos os processos das empresas, que no caso seria só um mesmo. Perfeito, gente? Então, galera, é isso aqui, tá? Essa é a primeira parte de como trabalhar com processos minerários, tá? O que você pode fazer com processos minerários no seu QGIS, certo? E em breve eu volto aí com mais dicas, né, na parte 2 aí do que pode ser feito com processos minerários utilizando o QGIS, beleza? Espero que isso aqui ajude vocês aí a fazer as primeiras pesquisas, né, interagir, né? Se você está começando agora, né, você pode estar interagindo melhor aí com os processos minerários. Detalhe, pessoal, só para lembrar, agora que vocês separaram aqui, ó, todos os processos, vocês podem clicar com direito, mandar exportar, guardar elementos e salvar, por exemplo, ó, em KML, certo? Você pode salvar lá em KML na área de trabalho. Né? Então, aqui eu tenho os quartzitos. Ó, Quartzitos 2020, certo? Eu posso simplesmente salvar esse arquivo e depois eu posso lá na minha área de trabalho eu clicar 2 vezes em cima dele e abrir no meu Google Earth, certo? Com isso eu vou ter aí todos os processos de Quartzito do ano de 2020 no meu Google Earth também, beleza? Então vocês podem utilizar o QGIS para filtrar e criar novos KMZ ou KML diferenciados e customizados, diferentes aí, né, no caso, do que a própria ANM oferece. Beleza, pessoal? Então, quem não for inscrito, se inscreva, ative aí as notificações, deixe o like de vocês, certo? E compartilhe o vídeo aí com a galera, tá certo, pessoal? Então, fico por aqui, volto aí na próxima com mais informações. Até mais!